Olá, pessoal! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio de nosso programa sobre como estudar na Argentina ou qualquer outro país da América Latina. E falando sobre um pouquinho de benefícios de nosso programa, né? Se você deseja, por exemplo, realizar um intercâmbio educacional na Argentina ou qualquer outro país da América Latina, também a Espanha, né? Que fala o espanhol importante, ou você deseja talvez só aprender o espanhol, aprovar nos principais exames de proficiência do espanhol, né? Ou apresentar documentos obrigatórios, né? Na hora de você escolher uma universidade e levar esses documentos, né? Que é um passo muito importante e também é muito difícil para algumas pessoas, né? Eu, principalmente, posso falar isso, né? Mas também, né, se você, por exemplo, tem interesses mais profissionais, talvez trabalhar em algum país que fala o espanhol, né? Então, vem cá, te convido a se inscrever no canal, ativar notificações, colocar curtir no vídeo, né? Para poder ficar por dentro dos assuntos que a gente fala durante a semana, né? E quem sou eu, gente? Um prazer. Meu nome é Tayana e sou professora do Instituto Aprender Espanhol Online, uma escola de espanhol online responsável em ajudar a quase 2.000 alunos a aprovarem nos principais exames de espanhol para poder ingressar em algumas universidades na Argentina, né? Que legal, né? Muito bacana. E o que a gente vai falar? Qual que vai ser o tema desse episódio do dia de hoje? Hoje a gente vai falar sobre a Universidade Nacional de Córdoba, né, gente? A gente vai conhecer, ela também é conhecida como UNC. A gente tem a intenção de poder explicar para vocês como funciona, né? Qual que são os métodos de ingresso, quais carreiras ou oportunidades de carreira você vai ter nessa universidade, sobre especialização, né? Quando a gente fala de pós-graduação, né? A gente fala de especialização, mestrado, doutorado, né? Qual oportunidade você tem após a sua carreira, né? Porque tem as pessoas interessadas que vão a fazer a graduação e tem as pessoas que já fizeram a graduação e têm aquele interesse da pós-graduação, né? Então, tudo isso a gente vai falar nesse episódio, né? Com a intenção de te ajudar nesse intercâmbio educacional, né? E explicando assim um pouquinho, né, sobre por que surgem essas dúvidas normalmente, né? Por exemplo, assim, uma vez que você termina o ensino médio, né, é muito normal você falar assim, nossa, o que eu vou fazer, né? Mas você já pode ficar sabendo que tem muitas outras oportunidades, né? Por exemplo, assim, terminei meu ensino médio, agora eu gostaria de fazer um intercâmbio educacional, né? E aqui que aparece a Argentina, por exemplo, né? Você pode já ir sabendo que tem muitas pessoas, centenas de pessoas que estão terminando o ensino, né? O ensino médio, e elas estão pulando aquela etapa de, por exemplo, Enem, vestibular, que normalmente temos aqui no Brasil, e eles estão iniciando a carreira dos sonhos delas, né? Mas através do intercâmbio educacional, por exemplo. Em uma das melhores universidades, por exemplo, que temos na Argentina, né? E aqui que entraria a Universidade Nacional de Córdoba, né? Mas aí, aquela dúvida, né? Mas perfeito. E essa universidade, né? Como que eu posso começar? O que eu devo estudar, né? Porque assim, é muito comum, por exemplo, você sair do ensino médio e falar assim, eu nem sei o que estudar. Eu saí do ensino médio da escola, mas e aí, o que estudo? Isso é muito normal, né? Ou também, por exemplo, a escolha da universidade, né? E essa universidade, será que ela vai me oferecer o que eu desejo na carreira? Por exemplo, nossa, eu quero sempre sonhei estudar medicina. Será que essa universidade, a Universidade Nacional de Córdoba, ela vai me entregar o que eu preciso nessa carreira, né?
o que a universidade pode me oferecer, né? Como que eu posso entrar nessa universidade, né? Porque, assim, uma coisa muito curiosa, aqui no Brasil cada universidade tem seu sistema de ingresso, né? Assim como, por exemplo, tem na Argentina, né? Algumas universidades têm sistemas diferentes de ingresso, né? E por que a Universidade de Córdoba, né? Uma pergunta muito interessante. Por que eu deveria escolher essa universidade para poder cursar a minha carreira, né? Quando você decide, por exemplo, fazer um intercâmbio educacional, é um passo muito grande, né? Você vai precisar ficar atento em muitos pré-requisitos, né? Tem universidades, né, que pedem provas, tem universidades que podem pedir certificados, né? Então, é muito importante, assim, falando principalmente da Universidade de Córdoba, né? Temos que ficar muito atentos, por exemplo, em certificados, em documentos que sejam necessários, que às vezes no próprio site da própria universidade você consegue ver certinho qual que seriam esses documentos que vocês precisariam apresentar, né? E qual que é o principal passo, por exemplo, que a Universidade Nacional de Córdoba pede para o aluno interessado, recomenda, né, correr atrás primeiro que tudo, né? Na carreira, né, quando você vai se cadastrar para ingressar na universidade, uma das principais coisas que eles pedem é o certificado de nível intermediário V2 de proficiência, ou seja, é a primeira coisa que a gente precisa ficar atento, né? Nossa, o que eu tenho que estudar? De onde preciso estudar? O que preciso para esse certificado? Então, aqui já começo falando para vocês a importância do idioma, a importância de vocês estudarem o espanhol para poder fazer essa prova, né, de certificação, para poder já levar como documento obrigatório na hora de você se inscrever na Universidade Nacional de Córdoba, né? Então, isso daí já é uma coisa que vocês precisam correr atrás e ficar atentos, porque realmente é muito importante, né? Assim, a gente falando de qualquer universidade, tipo, a maioria, na verdade, das universidades, quando você decide fazer um intercâmbio estudantil, eles pedem esse certificado. Mas, assim, agora falando principalmente, né, porque o tema de hoje é a Universidade Nacional de Córdoba, né? Então, para essa universidade, já fico falando para você, é obrigatório. Então, saber a importância do idioma é assim, é primordial, tá? É muito importante mesmo. Mas agora falando um pouquinho, né, um pouquinho da história da Universidade Nacional de Córdoba, né? Ela é considerada uma das mais antigas e prestigiosas universidades na Argentina, né? E uma coisa interessantíssima, né, que para mim já é incrível, né? Ela é uma universidade pública, né? Então, assim, se você, por exemplo, está na procura de uma universidade que seja prestigiosa, que seja muito reconhecida, né? Tanto a nível nacional como a nível internacional, você vai ficar ainda mais feliz em saber que ela é uma universidade pública, ou seja, ela é gratuita. Então, a gente está falando de uma universidade totalmente acessível, né? Se você sempre teve aquele sonho de, nossa, eu quero estudar, por exemplo, medicina, mas aqui no Brasil é muito difícil, muito complicado. Já fica sabendo que essa universidade, ela é muito mais acessível. Então, ela vai te dar essa oportunidade se sempre foi esse seu sonho, né? E se a gente, por exemplo, comparar, né, com as universidades, por exemplo, aqui no Brasil, se a gente vai, por exemplo, falar do benefício da universidade mesmo, ela é gratuita. Perfeito, tá, ela é gratuita, mas eu posso estudar aqui no Brasil. Você pode, mas a gente está falando de dificuldades também, né? Métodos diferentes de ingresso também, né? Por exemplo, vamos supor que você sempre sonhou estudar medicina,
você estudou, não entrou numa universidade pública aqui, né, que é através de vestibular, né, que além de tudo a gente sabe que eles são super concorridos, né, a gente não tá falando de 2 pessoas por vaga, a gente está falando de muita gente por vaga, então realmente muito concorrido. Perfeito. Ok, mas eu tenho a oportunidade aqui, por exemplo, no Brasil, de fazer uma universidade privada. Sim, você tem. Mas aí a gente já está falando de um investimento de aproximadamente uns R$ 700 mil, porque a gente está falando de 7 anos de universidade. Cada ano vai ser o investimento e no total você vai sair formado com uma dívida de uns R$ 700 mil, né? A gente está falando de muito dinheiro. E a Universidade Nacional de Córdoba, ele te dá então aquela possibilidade de você estudar gratuitamente, né? E eles, uma coisa muito interessante, eles aceitam estrangeiros. Então, sim, se você é brasileiro, por exemplo, né, e quer ter essa oportunidade de estudar nessa universidade prestigiosa, é uma ideia muito, muito interessante, né? Se realmente estudar, por exemplo, medicina ou qualquer outra carreira, assim, no intercâmbio estudantil foi sempre seu sonho, tá? Porque, assim, o que a gente vai até, o que é interessante, né? Que essa universidade não somente tem medicina, tem outras carreiras também. Então, se o seu interesse não é medicina, é outro, tem outras carreiras e outras possibilidades, tá bem, gente? Então, isso daí é muito interessante, né? E por que, no caso, então, é interessante, por exemplo, fazer o intercâmbio estudantil, né? No caso, por exemplo, eu tenho as universidades públicas, né, que são gratuitas, por exemplo, assim falando na Argentina, e tem as universidades privadas também, né, particulares, que assim a mensalidade assim aproximadamente é a partir dos R$ 1.200, então assim é super vantajoso, por exemplo, fazer o intercâmbio estudantil na Argentina, assim, por exemplo, nossa, eu quero estudar medicina, pagando R$ 1.200 mensalmente, assim, é maravilhoso. Se vocês compararem aqui com o Brasil, por exemplo, principalmente, pessoal, a gente está falando na faixa de uns R$ 5.000 por mês. Então, assim, tem uma grande diferença, né? Então, é muito interessante. Qual que é outro benefício, por exemplo? Nossa, eu me animei, eu quero fazer um intercâmbio estudantil, né? Ele te agrega muito pessoalmente, profissionalmente, gente, porque vocês vão ter aquela interação, né, cultural com pessoas que falam um idioma diferente, né? Então, além de, né, se você vai, por exemplo, você vai estudar fora, você vai sair daquela zona de conforto de estar com sua família e morar talvez sozinho, né? Então, é aquela independência, né, que você talvez sempre sonhou também, de fora da casa, né? Fora de morar com os pais, com a mãe, né? Não sei. Então, isso daí vai ser muito, assim, ele te agrega muito pessoalmente. E nem falar do profissionalmente, né? Saber outro idioma é uma coisa maravilhosa no caso quando você vai até procurar um emprego, né? Seja qualquer carreira que você deseje estudar, porque é uma possibilidade para a empresa, né? Então, ultimamente, as empresas estão muito interessadas em pessoas, por exemplo, que falam espanhol. Eles realmente estão muito procurados no setor profissional, tá? Então, isso daí ele te agrega muito mesmo. Além de você saber uma fluência no outro idioma, né? Olha como você se sentiria seguro, por exemplo, morando assim na Argentina ou qualquer outro país da América Latina, na Espanha, né? E você falando, entendendo o que o pessoal que mora lá está falando, conseguindo se comunicar com eles. Então, isso daí é uma coisa incrível, né? Então,
além de te dar aquela autonomia, né? De sentir menos medo também, porque quando você chega num país, uma cultura diferente, você sempre fica assim, nossa, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer? Você fica com medo de falar algumas palavras, né? Porque pode ter talvez um significado um pouco diferente, né? Então, você fica assim com cuidado, com medo. Nossa, o que eu tenho que falar? Isso daí é muito comum. Mas imagina você conseguir aquela fluência e você não ter mais esse medo, né? Então, é perfeito. Além de tudo, né? Por exemplo, falando assim, eu quero estudar, por exemplo, medicina fora. Você já pode ficar sabendo que se você estudou, né? Fez aquele intercâmbio estudantil, estudou exemplo, medicina na Argentina. Você pode também voltar e exercer essa função, né, como médico aqui no Brasil, né? Isso só vai precisar, né, fazer talvez uma prova, né, para poder ver que o certificado realmente é válido e que você pode exercer como médico, tá? Mas tudo isso é possível. Então imagina, você estuda fora, né? Você tem a possibilidade de voltar também para o Brasil, então isso daí é incrível, né? Ter essa possibilidade de fazer esse intercâmbio estudantil, continuar lá se você quiser morar. Nossa, gostei da cultura, vou ficar por aqui, também é possível, como também você exercer a carreira que você estudou, né? Num determinado país e voltar para poder exercer, né? Isso daí é incrível, né? Então, só temos praticamente vantagens quando a gente fala do intercâmbio educacional, né? Estudantil, né? Mas, assim, quando você sai realmente da escola, é muito normal você ter aquela pergunta de, nossa, qual universidade eu posso escolher? Qual que a universidade entrega a oportunidade de carreira que eu quero, né? Que eu desejo, né? Então, isso daí é muito, muito importante, né? E isso daí que a gente quer, na verdade, explicar dessa Universidade Nacional de Córdoba, né? Ela, além de ter medicina, tem muitas outras carreiras, essas possibilidades. Então, não é somente medicina, tá? Tem outras possibilidades, carreiras, que vocês podem ver e talvez, nossa, me interessei realmente nessa universidade. E agora, falando das faculdades, pessoal. Atualmente, a Universidade Nacional de Córdoba, eles entregam 15 faculdades, ou seja, 93 carreiras, muita coisa. Não temos somente, a gente não está falando somente da carreira de medicina, a gente está falando de outras carreiras, né? Um mar de possibilidades mesmo. Mas como que funciona essa Universidade Nacional de Córdoba? Eles têm 4 divisões, né? O que eles podem entregar para você estudar, que seria grado, seria licenciatura, pós-grado e tecnicaturas. Mas o que é cada um deles? O grado, pessoal, seria praticamente o que a gente conhece por graduação, tá? A gente está falando de carreiras com formação muito mais prolongada, né? Carreiras de aproximadamente 5 anos, 6, 7 anos, né? São realmente carreiras muito mais longas, né? Que tem muito teórico, né? Muito mais profundo. Agora, o que seria, no caso, a licenciatura? É um título acadêmico, tá? Mas você obtém esse título após terminar carreiras de aproximadamente de uns 3 anos, né? De mais de 3 anos, no caso. Então, se você se formou na universidade, sua carreira durou mais de 3 anos, você obtém o título de licenciatura. No caso, lá na Universidade Nacional de Córdoba, né? E tem um pós-grado, né? Que a gente não está falando somente da parte de graduação, né? Tem aquele pessoal que já estudou, né? E que eles querem ter a possibilidade de continuar com o estudo, né? Tem a pós-graduação. Então, o pós-grado para eles é o título acadêmico
para especialização, mestrado, doutorado, né? Após finalizado o grado, que seria a graduação que a gente conhece atualmente, né? E o que são as tecnicaturas, né? É um grau universitário também, né? Mas ele é mais orientado para algo específico, uma área técnica, né? Então, a gente está falando de um tempo de duração muito menor que comparado com uma licenciatura, no caso, que a gente está falando de mais de 3 anos, né? Perfeito, entendi. Então, como que são as divisões lá na Universidade Nacional de Córdoba, né? Mas e essas 15 faculdades? Me conta um pouquinho dessas 15 faculdades. Eu vou contar para vocês, né? Começando com a primeira que eles se entregam, né? Que é a Faculdade de Ciências Médicas, né? Então, a gente está falando da carreira, né? Se você sempre sonhou em ser médico, né? É uma possibilidade maravilhosa, né? De vocês conhecerem lá a oportunidade de carreira que eles entregam. A faculdade é muito grande, muito linda. Vocês conseguem ver entrando na página mesmo da universidade, né? Você escolhe a carreira, no caso, que você tem interesse em conhecer e você consegue ver as possibilidades. Se somente tem em Córdoba, tem outro campus também, mas é uma faculdade muito grande, muito linda e que eles também têm a possibilidade além de ter ciências médicas, né? Tem outras carreiras, tá? Então, assim, são 15 faculdades, mas dentro dessas faculdades, a gente tem as carreiras, tá? Então, nessa faculdade de ciências médicas, possivelmente não tem só medicina, tem outras carreiras também, que vocês podem ver mais detalhadamente quando entram no próprio site da universidade, tá? E realmente, são muitas, estamos falando de 93 carreiras, tá? Temos também, né, a Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Desenho, ou seja, se você realmente sempre amou de, por exemplo, planejar uma casa, né, começa com arquitetura e urbanismo, né, desenho de interiores, né, como que eu vou decorar essa casa, né, então, tem muitas possibilidades, né, e mesma coisa que eu falei no caso da Faculdade de Ciências Médicas, tá? Dentro dessa faculdade, talvez não tem somente a carreira de arquitetura e urbanismo e desenho, tá? Pode ter, talvez, a carreira de arquitetura e urbanismo, talvez a carreira só de desenho de interiores, né? Então, se você realmente sempre se interessou por essa carreira, entra lá, conheça lá a faculdade, porque as possibilidades de carreira que eles entregam essa faculdade também é muito variada, tá? Tem a faculdade de artes, gente. Faculdade de artes é uma coisa para mim surreal, né? Porque para mim não, eu que sou de exatas, é muito diferente. Não é uma coisa assim que talvez eu faria, mas eu acho muito, muito lindo. Porque quando você fala de faculdade de artes, pode ser até desenho, pode ser música, pode ser teatro, pode ser muita coisa, tá? E essa faculdade realmente que a Universidade Nacional de Córdoba oferece também, dentro dessa faculdade, não estamos só falando de arte. A arte é uma palavra muito geral, né? A gente está falando de várias outras carreiras, como eu acabei de dizer, como música, como teatro, né? Então, se essa sempre foi talvez sua aptidão, né? Algo que você sempre desejou, é muito interessante também, né, que a Universidade Nacional de Córdoba pode oferecer para você, né? Tem a Faculdade de Ciências Agropecuárias, gente, também muito interessante, né? Se seu interesse mais para a parte mais agro, né? Que aqui, principalmente no Brasil, está crescendo muito, tá? E também não falando somente do Brasil, né, gente? Só falando a nível internacional, tá? É uma carreira que está crescendo atualmente muito. Então, é muito procurado. Então, é interessante também essa carreira, né? A Faculdade de Ciências de Comunicação, pessoal.
atualmente comunicação é tudo, né? Quando é uma diferença, assim, principalmente que eu vi no começo da pandemia, tudo, né? É que as redes sociais, por exemplo, elas começaram a se ter uma alta gigantesca, né? E a comunicação, né? Tanto a parte de, por exemplo, publicidade, jornalismo, né? Toda essa parte de comunicação, porque quando a gente fala de comunicação, é muita coisa, né? A gente não tá falando de uma coisa específica, a gente tá falando de muitas áreas que no final você se entrega aquela comunicação, né? Tanto em redes sociais ou qualquer outra coisa, vídeo, etc, né? Tem muitas possibilidades, né? Então, é uma faculdade muito interessante que também está super em alta, tá? Temos a Faculdade de Ciências Econômicas, pessoal. Se vocês realmente gostam dessa área, a parte de exatas, né? Economia sempre é muito interessante, né? E além de, quando você estuda, por exemplo, ciências econômicas, tem muitas áreas que você pode seguir, né? Porque economia você tem em tudo, em toda empresa, seja qualquer coisa que você, qualquer área, na verdade, de empresa que você escolher, sempre vai ter, por exemplo, economia, contabilidade, etc, tá? Então, isso também é uma carreira que sempre está em procura, tá? Tem a Faculdade de Ciências Exatas, Físicas e Naturais. Olha, eu sou suspeita de falar, né? Eu sou totalmente exatas, né? Eu sou formada em engenharia aeronáutica, então eu já me apaixonei. Quando eu vi a faculdade de ciências exatas, eu achei incrível, achei muito legal. Então, por exemplo, ele junta, no caso, a carreira de física, por exemplo, com a carreira de exatas, né? Que pode ser matemática, etc, né? Então, não é só um campus que a gente está falando de uma carreira específica, assim como todas as outras, né? A gente está falando de muitas carreiras dentro desse campus. Então, se você realmente, por exemplo, sempre gostou de cálculo, de contas, né? De saber o porquê que está dando essa conta, o que posso... como que posso chegar nesse final assim? Essa faculdade é para você. Já tô te avisando. Tem a Faculdade de Ciências Químicas, pessoal. Químicas também é algo muito interessante, né? Porque química, quando você... antigamente falava assim, nossa, é química? O que o químico vai somente fazer uma coisa, não? Mas assim, químico, na verdade, a gente vê em todo lugar. Por exemplo, quando você vai fazer maquiagem, tem químico, por exemplo, fazendo toda essa química por trás, né, para você chegar no resultado final, né? Farmácia, por exemplo, aqui de manipulação, que eu achei incrível. Aqui, por exemplo, eu não conhecia. Quando eu morei no Chile, né? Quando eu morava no Chile, porque eu sou do Chile, lá não tinha farmácia de manipulação. Então, vamos pensar assim, nossa, olha a possibilidade que vocês têm, por exemplo, se vocês decidem morar fora e abrir uma farmácia de manipulação. Tem química ali, pessoal, então, além de uma farmacêutica, tudo, né? Mas também tem química por trás disso, então é uma carreira muito interessante também. Faculdade de Ciências Sociais, pessoal. Por exemplo, eu também eu acho muito interessante, até, por exemplo, professores, né, de Ciências Sociais, né, se você talvez sempre desejou ensinar, né, Ciências Sociais, ou ensino básico, ensino médio, né, é uma coisa muito interessante também. E entra na faculdade, porque também não tem somente Ciências Sociais como carreira dentro dessa faculdade, tá, pessoal? Tem a faculdade de Direito, se foi sempre seu sonho estudar, ser advogado, né? É uma faculdade também super interessante, né? Porque quando a gente fala de direito, a gente também fala das próprias divisões dentro do direito, né? Direito penal, direito, por exemplo, trabalhista, né? Tem muita coisa mesmo. Então, assim, essa faculdade também é muito linda, muito grande, e entra lá para ver as carreiras e as possibilidades que você teria nessa faculdade, né? Faculdade de Filosofia e Humanidades. Pessoal, totalmente
humanas que a gente fala, né? Uma faculdade muito interessante também, tá? Muito linda, muito grande e entra lá, vê as possibilidades, porque faculdade de Filosofia e Humanidades não é muito comum ver em todas, tá? Especificamente uma faculdade assim representando essa área. Então, se sempre foi seu sonho, entre e conheça as oportunidades de carreira dessa faculdade. Faculdade de línguas, pessoal. Então, assim, por exemplo, nossa, eu quero estudar para trabalhar com empresas internacionais. Eu quero estudar, por exemplo, inglês com espanhol lá, né? Outras possibilidades também, porque, assim, estudo de línguas é também muito procurado por várias empresas, tá? Quando você se especifica numa carreira especificamente, você é muito procurado por universidades, principalmente aquelas multinacionais, que eles esperam muito, né, no caso, além de ter seu idioma nativo, ter um além do seu. Então, essa é uma faculdade muito interessante também, uma oportunidade de crescer profissionalmente falando. A faculdade de Matemática, Astronomia, Física e Computação, gente, muito interessante também. Ela é muito parecida com a faculdade de Exatas, né? Mas nesse caso a gente está falando também de Astronomia e Computação, que se vocês perceberem, atualmente está muito em alta aquela parte de ciência de dados, por exemplo, talvez que você sempre gostou e desejou, por exemplo, ser programador. É uma coisa muito interessante e super em alta. Já assim, no âmbito do profissional, eu já fico te falando que é uma excelente carreira, tá? Porque realmente tem muitas oportunidades de carreira na parte de, por exemplo, de programador. Se você sempre desejou e gostou, é uma oportunidade muito interessante. Faculdade de odontologia, né? Se você sempre desejou ser dentista, né? É uma oportunidade também super interessante, né? A faculdade muito linda, muito grande, mas que nem eu falei com as outras faculdades, né? Entra lá, vê as oportunidades de carreira, porque não é somente essa carreira que tem. E também pode ter até tecnicaturas, né? A gente pode falar de técnicos, né? Talvez você deseja, além de fazer uma graduação, talvez fazer um técnico, né? Então, entra lá na faculdade, você vai ver aquelas oportunidades que você vai ter nessa faculdade. E por último, para finalizar a parte de faculdades, temos a faculdade de psicologia, né? Que também é um campus muito lindo, muito grande, e tem muitas oportunidades, né, de graduação, de tecnicaturas, né? E se você sempre sonhou cursar aquela carreira de psicologia também, é muito interessante. E imagina fazer esse sonho realidade, né? No caso, fazendo um intercâmbio estudantil, fazendo em outra universidade. Então, uma oportunidade muito legal. Então, entra lá na faculdade, vê as oportunidades de carreira que você pode ver e o que você espera, né, no caso dessa universidade, se é ou não é, se essa realmente... Porque tem aquelas 15 faculdades, né? Então, tem muita carreira que você talvez não esperava nem encontrar nessa universidade, mas ela pode te dar essa oportunidade de carreira, né, pessoal? E agora, falando da pós-graduação, né? E o que seria aquela pós-graduação, né? A pós-graduação não é nada mais nem nada menos que o que vem após a graduação. Ou seja, você já fez aquela graduação, você formou na sua carreira dos sonhos, né? Mas você quer dar uma continuidade nesses estudos, né? Aí a gente já está falando de uma pós-graduação após ter finalizado a sua carreira, né? Então, atualmente, a Universidade Nacional de Córdoba possui carreiras acreditadas, validadas, né, a níveis de especialização, mestrado e doutorado, tá? Então, o sistema deles promove uma formação contínua, né, de investigadores graduados na universidade ou graduados e formandos fora da universidade, ou seja,
tanto instituições nacionais como internacionais, tá? E os tipos de graduação que eles têm, né? Especialização, mestrado e doutorado. Então, tem muitas possibilidades. Mas uma coisa muito interessante que já, assim, aviso para vocês, quando a gente está falando de pós-graduação, a gente fala um pouquinho também de hierarquia, tá? Por exemplo, se você falar, por exemplo, numa carreira de especialização, é uma coisa, tá? Que já vou explicar o que seria a especialização. Agora, quando a gente fala, por exemplo, mestrado e doutorado, a gente precisa ter claro que no caso de doutorado, você não pode começar primeiro com o doutorado para fazer mestrado depois, tá? Tem aquela hierarquia que eles chamam que, no caso, você vai começar com mestrado para depois ir para doutorado e depois vai, né? PhD, né? Postdoc e aí vai. Então, assim, tem uma ordem para vocês seguirem também na pós-graduação, tá bom? Mas começando assim com as carreiras de especialização lá da Universidade Nacional de Córdoba, né? Qual que é o principal objetivo, o propósito que eles têm, né? É aprofundar em conhecimentos teóricos, técnicos, metodologias dentro do aspecto da área profissional, tá? No campo de aplicação de diversas profissões, ou seja, quando a gente fala de uma carreira de especialização, é muito, muito específica. Por exemplo, eu sou formada numa área, vamos dar um exemplo, vou me colocar como exemplo. Eu sou formada em engenharia aeronáutica, mas eu quero fazer uma especialização numa área determinada, né? Eu quero fazer, por exemplo, especialização em estruturas aeronáuticas, por exemplo. É super específico, né? Você precisa ver se a universidade vai ter essa especialização que você deseja, né? E o tempo, tudo, né? Mas, assim, é um exemplo. Ou seja, quando a gente fala de uma carreira de especialização, uma pós-graduação de especialização, é muito, muito específico. E muitas pessoas que decidem fazer essa especialização ou já estão trabalhando ou eles desejam um trabalho em específico, ok? Então, vocês, quando forem escolher, por exemplo, uma pós-graduação em especialização, veja muito qual que seria o principal foco que vocês querem e desejam para essa especialização. É um conselho que eu dou para vocês, tá? Porque realmente é muito interessante atividades, né, de formação, né? Tanto que na Universidade Nacional de Córdoba, né, uma vez que você apresenta o trabalho, né, de finalização de curso, né, você vai receber o título de especialista nessa área específica que você escolheu, nessa especificação. Então, é uma coisa muito interessante, né? Tanto quando você, por exemplo, for mostrar profissionalmente isso em alguma empresa, em algum lugar que você deseja trabalhar, né? É muito interessante mesmo. Mas quando você escolhe uma carreira tão específica, numa área tão específica, no caso, vocês precisam ver realmente se talvez essa especialização é para vocês ou talvez seja outra pós-graduação que vocês desejam, tá? Mas, assim, todas as carreiras de especialização, vocês podem encontrar entrando mesmo no site da universidade. Vocês vão na parte de carreiras e pós-grado, tá? A pós-graduação, ele chama de pós-grado, tá? Então, vocês vêm ali e vão ver todas as especializações dentro das faculdades. Vocês lembram aquelas, em outros vídeos que a gente já gravou, vocês podem ver, olha lá que vocês vão ver das 15 faculdades que a gente falou, né? Vocês podem ver as faculdades que você vai encontrar na universidade, e você pode ver especializações, né, em diversas universidades, seja a Universidade Nacional de Córdoba ou
universidade, por exemplo, na Argentina ou qualquer outro país da América Latina, tá? Você vai entrar lá, no caso, referente à Universidade de Córdoba, vai entrar na parte de pós-grado e você vai ver ali todas as especializações que você pode encontrar nessa universidade, tá? Falando agora, né, no caso, já terminamos a especialização, tem também aquela pós-graduação, que seria o mestrado. Mas uma coisa muito interessante que vocês precisam saber, assim, antes de explicar tudo, né, tem 2 tipos de mestrado. Tem aquele mestrado acadêmico e o mestrado profissional. Qual que é a diferença dos dois? Qual que eu preciso fazer? Ou qual que eu posso fazer? Você pode fazer qualquer um dos dois que você desejar, mas vai depender muito do objetivo que você tem na sua carreira, na sua vida como profissional. Quando você escolhe o mestrado acadêmico, você está falando por exemplo, eu estudei, né, no caso, me formei mestrado acadêmico, mas eu quero dar uma continuidade, por exemplo, na área acadêmica, talvez dar aulas na universidade, dar uma continuidade acadêmica mesmo, profissionalmente falando. Quando você faz um mestrado profissional, você é muito específico. Ele parece muito com a carreira de especialização, tá? Mas no caso o mestrado já é um pouco mais profundo, tá? Você entra com um projeto, desenvolve um projeto numa área específica, tá? Por exemplo, eu me colocando de exemplo de novo, né? Engenharia aeronáutica, vou fazer um mestrado na área de, não sei, estruturas, tá? Mas com um projeto determinado, tá, pessoal? Então, já é uma coisa muito mais específica. E quando a gente fala de mestrado, a gente precisa... Uma coisa muito interessante que diferencia do doutorado, por exemplo, é que o mestrado, quando você tem o seu projeto de pesquisa que você vai desenvolver além das aulas, tá? Porque tem as aulas que você precisa fazer na universidade, né? Uma vez que você se matricula na universidade, eles vão falar para você as possibilidades, né? Porque tem aqui eles escolhem e as que vocês escolhem, né? Sempre vendo os créditos que você precisa obter no final, tá? Então, você tem, por exemplo, as carreiras que eles vão escolher, mas é muito interessante que, além do que eles escolhem, você ver o que seja mais favorável para você, que eles realmente te ajude na hora de você fazer o mestrado, tá? Porque, assim, o que você fizer de matérias, por exemplo, vai te ajudar no teu projeto de pesquisa. Então, isso daí é muito importante. Quando você escolhe, é o que vai te ajudar no projeto de pesquisa. E o projeto de pesquisa no mestrado, que diferencia do doutorado, como eu estava falando, é praticamente que no mestrado você não precisa ter uma ideia totalmente original, tá? Você pode tomar uma ideia que já existe e aprimorar ela, melhorar ela, tá? Não estou falando de um copia e cola, tá? Estou falando de peguei uma ideia, melhorei ainda mais através de minha proposta. Porque quando a gente fala de mestrado, doutorado, a gente está falando também de estado da arte. Para os professores que vão avaliar, por exemplo, o seu projeto final, estado da arte é tudo. E o que é o estado da arte? Não é nada mais e nada menos que você falar como que está atualmente o seu projeto de pesquisa. Por exemplo, nossa, vou falar sobre estruturas aeronáuticas. Como que essa pesquisa está atualmente no Brasil, né? No caso, se você está fazendo na Argentina e a nível internacional, tá? Não é somente nível nacional, a gente está falando internacionalmente. Você precisa, através de pesquisa mesmo, comprovar como estaria esse estado da arte através desse projeto. Então, é muito interessante mesmo. E quando você, perfeito, eu terminei, eu gostei da Universidade Nacional de Córdoba, eu mostrei meu projeto, eu defendi meu projeto, você vai no final ter o título de Magíster,
tá? Com aquela especificação na área disciplinária que você escolheu. É um título lindo, né? Um título muito legal. E se você realmente se interessou no caso de mestrado, entra lá na página da universidade, na parte de pós-grado, tem a parte de mestrado que eles vão te mostrar a possibilidade o mar de possibilidades que eles vão entregar para vocês, tá? E agora, no caso, perfeito, temos a especialização, mestrado, temos o doutorado. Uma vez que você fizer, por exemplo, mestrado acadêmico ou profissional, nossa, eu me apaixonei, eu quero continuar estudando, vem o doutorado, tá? E essa Universidade também Nacional de Córdoba, eles dão essa possibilidade de algumas carreiras, umas pós-graduações, na verdade, em doutorado, tá? E qual que é o principal objetivo que tem o doutorado, né? Ele praticamente é formação de pesquisadores e o que diferencia do mestrado, né, são as ideias originais. Ou seja, seu projeto de pesquisa que você vai desenvolver através desse doutorado precisa ser totalmente original. A gente não está falando mais da ideia de, por exemplo, mestrado, que você pode tomar uma ideia e aprimorar ela. Não tem essa mais. Você precisa ser totalmente original, ser de autoria própria mesmo, tá? Você precisa também ver, lógico, o estado da arte a nível internacional para você poder ver realmente, nossa, o que eu posso melhorar, o que posso fazer de novo, né? O que é uma coisa muito interessante. E assim como a especialização, mestrado, o doutorado também é de caráter individual, tá? Você vai ter seu projeto de pesquisa e no final você vai ter que apresentar, né, defender o seu projeto, né? Então, uma dica, assim como o mestrado que eu falei, quando vocês forem escolher, por exemplo, as matérias, né, vocês se matricularam, né, vocês gostaram de um doutorado específico numa faculdade específica dentro da universidade, escolha as matérias sempre pensando no seu projeto, o benefício que essas matérias vão trazer no seu projeto, porque às vezes tem muitas matérias que você pode fazer, mas só algumas vão te ajudar realmente a desenvolver esse projeto final que você vai entregar, né? E ter essa possibilidade, né? Imagina de um estrangeiro fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, é incrível, né? Uma possibilidade muito legal. E quando você termina seu projeto, você apresenta, você sai com um título de doutor ou doutora, né? Com a especificação da área disciplinária, né? Que no caso você colocou como referência, né? É um título muito lindo, muito legal, né? E mesma coisa, assim como a especialização, mestrado, doutorado, você vai entrar na página da universidade, na parte de pós-grado, que você vai poder ver dentro das próprias faculdades da universidade as possibilidades que você tem na parte de doutorado para poder ver qual que você realmente poderia estudar, né? Então, esse daí é com vocês, né? Se você realmente se importou, se interessou, né? Na parte de pós-graduação, né? Você já é formado e quer ter essa possibilidade de dar aquela continuidade na sua carreira, é perfeito, né? Então, é realmente maravilhoso e uma oportunidade única que a Universidade Nacional de Córdoba entrega para vocês, né? E agora, no caso, perfeito, vamos falar agora como que funciona, eu me interessei, eu realmente gostei das carreiras de graduação, das carreiras de pós-graduação, né, como que funciona, né, no caso. Eu quero saber, eu tenho realmente interesse nesta universidade, né, como que funciona, qual que é o método de ingresso da universidade, né. Então, no caso do método de ingresso dessa Universidade Nacional de Córdoba, né, já começo a falar para vocês que não é por vestibular, tá? É um método muito diferente, não é um método que a gente espera aqui no caso das universidades brasileiras, tá? É um método sim vestibular, mas perfeito, tá? É sim vestibular, mas como que funciona? Qual que é esse método que você me fala de ingresso? No caso da Universidade Nacional
Nacional de Córdoba, eles têm um método, né, que chama de curso de ingresso, que a gente chama de CVC, que é o curso básico comum. Ou seja, você vai se inscrever como qualquer outra universidade, né? Vai entrar na página, na página da universidade, fazer a inscrição, mas antes de você começar a sua carreira, você precisa fazer o CVC, que é o Ciclo Básico Comum, tá? É um curso de ingresso, tá? Ele é praticamente considerado como se for o primeiro ano da carreira, tá? Da universidade. E qual que é o objetivo desse curso, né? Por que para ele é tão importante? O objetivo é praticamente nivelar o conhecimento do aluno, tá? Conhecimento histórico do país, conhecimento teórico em algumas matérias, né? Então, para eles é muito importante esse curso, principalmente para o objetivo de nivelamento dos alunos, né? Porque tem muitos alunos que vêm de diferentes escolas, né? Que vão lá com a intenção de estudar uma carreira específica. E, às vezes, o ensino das escolas é diferente. Então, esse nivelamento, para eles, é essencial. Então, antes de você começar a sua carreira, vai começar com esse curso, tá? E assim, gente, esse curso é totalmente obrigatório. Não tem outra forma de você entrar, no caso da Universidade Nacional de Córdoba, se entrar sem esse curso, tá? Você vai fazer e é totalmente obrigatório, tá? O aluno, ele vai precisar ser aprovado até o final, no caso do período, do limite do curso, tá? Mas esse tempo vai variar muito de cada curso, tá? Então, vai depender muito, muito de cada um dos cursos e tudo isso ele se explica muito, muito no próprio site da universidade, tá, pessoal? Isso daí no caso de cada curso, tá? Esse curso tem o caráter, no caso, presencial, obrigatório, tá? Que é uma coisa também muito, muito importante, né? Que vocês saibam, no caso, vocês vão precisar estar lá para poder fazer aquele curso obrigatório, tá? E assim, a gente falando de qualquer carreira, seja medicina ou qualquer outra carreira dentro da universidade mesmo, tá? E no caso, por exemplo, assim, falando de medicina, esse curso ele chama de ciclo de orientação de nivelação de estudo. No caso, é o ciclo básico comum, mas eles chamam de CONEM, porque no final eles colocam M de medicina, tá, gente? Então, só o que diferencia praticamente. Mas quando você entra para saber um pouquinho mais sobre esse curso, dentro da própria página da universidade, tem para você escolher a carreira, no caso que você desejou, você vai, se inscreve, você escolhe a sua carreira e eles mandam assim até material, o que eu acho muito interessante. Você tem a opção de ir lá escolher, por exemplo, um material para vocês estudarem sobre o curso, o que vocês poderiam esperar para esse curso, que também é muito interessante. Então, a própria faculdade, ele possibilita esse material para vocês já estarem se preparando, porque não tem como vocês ingressarem na universidade sem passar por esse curso, tá? Mas, assim, perfeito, eu entendi, preciso fazer esse curso, é obrigatório, é importante. Ok, mas o que eu preciso ficar atento? Quais que são talvez datas importantes na hora de fazer a inscrição, tanto para o curso, tanto para o começo da carreira, né? Como que seria? Eu vou separar essa explicação de agora em 6 passos, tá? Vamos chamar os 6 passos para o sucesso. Tá? O primeiro passo que vocês vão seguir é praticamente, vamos chamar de primeira etapa, que vocês vão entrar, né? E vocês vão se inscrever, tá? Vocês vão entrar lá e vai se inscrever. Mas esse primeiro passo a gente vai chamar de não obrigatório. Esse primeiro passo,
qual que é? A gente estar atentos de agosto a outubro. O que acontece nesse período, nesse primeiro passo? Começa a inscrição para o curso virtual. O que é isso? Para vocês talvez terem conhecimento, eles vão explicar, no caso, para vocês as matérias, né? A introdução das matérias, por exemplo, introdução do estudo de medicina, vamos falando assim, exemplo, na carreira de medicina. Introdução ao ensino de medicina, depois tem física, química e biologia. Essas são as matérias que para eles são importantes fazerem nesse curso. Então, esse primeiro passo acontece entre agosto e outubro. É um curso virtual, tá? Para vocês ir se preparando, né? E vocês podem saber até mais sobre ele no próprio site, tá? O site fala tudo para vocês, tá? Mas se vocês quiserem qualquer coisa, manda no comentário. Nossa, não estou achando. A gente manda o link para vocês, tenta ajudar vocês também, tá, pessoal? Mas comenta, né? Vá falando pra gente que a gente tenta te ajudar. Então, esse primeiro passo não é obrigatório, mas é interessante, porque você sabe, assim, nossa, como que vai ser esse curso? É de forma virtual, então mais interessante ainda, né? O segundo passo que a gente vai fazer, no caso, acontece entre novembro e dezembro, tá? Do mesmo ano, que é a inscrição na carreira, e é totalmente obrigatório, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, você se inscreve na própria carreira que você deseja cursar, tá? Entre novembro e dezembro. O terceiro passo após isso é a atividade virtual, tá? Porque você já se inscreveu já na sua carreira. Já começa o terceiro passo, que seria entre janeiro e fevereiro, tá? Que no caso é atividades virtuais que eles vão entregar para vocês e é totalmente obrigatória, tá? Todo esse acesso você vai receber uma vez já inscrito na carreira, tá? Temos o quarto passo, tá? O quarto passo, no caso, ele acontece em fevereiro, tá? Que começa praticamente a segunda etapa do CONEAM. Você lembra o que era o CONEAM, né, gente? Eles chamam praticamente de ciclo básico comum mais específico para medicina, tá? Então, esse dali muitas vezes pode ser cursado de forma virtual ou presencial. Então, vocês podem, uma vez inscrita na sua carreira, falar, no caso, das possibilidades que vocês teriam e eles vão falar para você, mas também totalmente vocês precisam ficar por dentro para saber o que está acontecendo, né, pessoal? O quinto passo acontece em fevereiro também, tá? E o que seria? Inscrição no exame. Então, tudo o que aconteceu até agora foi praticamente, você foi conhecendo, eles foram te mandando material, você vai praticando, tendo, no caso, as aulas, né, que é importante desse curso. E no quinto passo, que acontece em fevereiro, você se inscreve finalmente no exame, que é muito importante, obrigatório, né? Então, pessoal, essa etapa assim, é essencial, né? Vocês passaram por todas essas, chegaram no quinto, inscrição no exame, tá? E no último, o sexto passo, né? O sexto passo para o sucesso seria em março, que seria o exame, tá? E a modalidade do exame, tudo isso vocês vão ver através do link que eles vão disponibilizar para vocês. Mas é presencial, né, pessoal? Então, praticamente são esses passos que vocês vão seguir para poder fazer o curso, se inscrever no exame e realizar o exame, tá? Durante cada ciclo também letivo, no caso do exame final, né? Tem os exames, por exemplo, os turnos que eles chamam, né? De exame final, que tem o primeiro, que acontece em março, tá? Que vocês podem ficar atentos já nas datas que a própria universidade vai a disponibilizar para vocês. O segundo turno, né? Seria em julho. O terceiro em novembro, tá? E as partes que o exame é dividido, né, classificado, no caso, seria a primeira parte teórica e a segunda parte prática, tá?
Então, esse daí você já vai saber que vai ter uma parte teórica e prática. E vocês já veem ali a importância do idioma, né? Porque vocês estão fazendo uma prova praticamente, né? Um exame. Vocês vão ter que ter conhecimento do idioma. Então, muito importante vocês já irem praticando o espanhol, já vendo aulas, vendo com professores nativos, né? Porque assim, o idioma realmente é muito importante, tá? E qual que seria no caso? Perfeito, eu fiz o exame, mas como que eu sei que eu vou aprovar? Quais que são os requisitos para você aprovar no exame, né? Você precisa ter um rendimento maior ou igual a 60%, ou seja, você precisa, na parte de teórica e prática, ter um 60% de acerto para poder aprovar no exame. Isso daí vocês já precisam ficar muito atento, porque realmente é muito importante essa parte, tá? E o rendimento igual maior a 70% de resposta também correto na soma dos dois, tá? Totalizando teórico com prático, tá? Então, vamos lá. Então, 60%, a gente falando de respostas corretas para cada parte, teórica ou prática, tá? No caso, a gente está falando, então, contagem separada, ou rendimento igual o maior a 70%, totalizando no caso das somas das duas partes, teórico e prático. Então, pessoal, vai depender muito de você, de quanto você se dedicou, estudou, para poder fazer tudo isso acontecer, né? Realmente depende muito de você mesmo. E fazer, não tem como você entrar, no caso, na Universidade Nacional de Córdoba, sem vocês entrarem nesse curso que é totalmente obrigatório. E aqui, uma pergunta, então, é obrigatório o curso? Sim, pessoal, é totalmente obrigatório. Vocês não conseguem entrar na universidade sem passar por esse curso primeiro, tá? Mas e aí, perfeito, eu entendi, gostei da universidade, mas o que eu preciso ficar atento ou atenta, né? Para não perder nada, né? Lembrando, né, pessoal, primeiro que tudo, que o curso, né, é necessário, totalmente necessário, né? E quando você faz a inscrição também, vocês vão ter aquela documentação que a própria universidade pede, tá? Como necessária e obrigatória também. E dentro desses documentos está o certificado de proficiência do espanhol, que é também muito necessário e obrigatório, pessoal. Então, vocês vão precisar de um certificado de proficiência de espanhol a nível intermediário, ou seja, o B2, tá? E ele é um documento que é necessário na inscrição. Então, aqui a gente, de novo, ressaltando a importância do idioma, né, do espanhol, para vocês fazerem essa prova também, além de vocês se prepararem para fazer aquele curso necessário da universidade, tá? E isso daí é praticamente uma das coisas que eles exigem do estrangeiro, né? Se você é brasileiro e quer ter essa oportunidade de poder estudar na Universidade Nacional de Córdoba, eles pedem como requisito mesmo para o estrangeiro aquele ter o exame de proficiência, tá? Para vocês demonstrarem realmente que você é apto como aluno a estudar dentro da universidade, tá? E não é necessário vocês irem, por exemplo, na Argentina e fazer esse exame, tá? Tem possibilidade de você fazerem aqui no Brasil mesmo, tem mais de 270 centros mais, onde vocês podem realizar esse exame, tá? Então, pesquisar é muito importante, correr atrás das pessoas que possam te ajudar a realmente saber, né, como se inscrever, como é o exame, né, que é muito importante para vocês poderem apresentarem lá no final para eles nessa documentação necessária na inscrição, né? Mas, e aí, me conta, né, qual que é o grau de dificuldade da Universidade Nacional de Córdoba, né? O que a gente pode lhe dizer, na verdade, que tudo assim depende de você,
Depende totalmente de você, né? Qualquer opção, né? A sua dedicação, porque tudo, na verdade, isso vai fazer a diferença, né? Quanto você está disposto a se dedicar para você atingir por exemplo, essa proficiência, né? Esse sucesso depende unicamente, exclusivamente o quanto você vai se dedicar, né? Por exemplo, os seus momentos, sair com amigos, ser família, tudo, é tudo em prol daquele esforço que você realmente precisa, né? Porque assim, na verdade, tudo em prol daquele sonho, né? Tudo aquele sonho que você sempre desejou, esperou, ou seja, estudar a carreira de medicina ou qualquer outra carreira, ou fazer aquele intercâmbio educacional, realmente talvez seja esse sonho seu, né? Então, já de antemão, já te falo, né, que essa Universidade Nacional de Córdoba é maravilhosa, né, assim, e que todo o esforço que você vai dedicar, noites talvez sem dormir, que pode acontecer, né, porque toda dedicação no final, todo esse esforço vai valer a pena para você, né? E depende totalmente e exclusivamente de você, tá? A única coisa, assim, que a gente fala para o aluno, que o aluno entenda que toda mudança vai requerer de algum tipo de adaptação, tá? No início pode ser apresentar algumas dificuldades, pode ser difícil para você. Isso é comum quando você tem uma coisa nova na sua vida, um desafio novo na sua vida, né? Às vezes é difícil, mas todo foco, toda determinação pode ser superado, né? Se você realmente deseja, assim, algo que você realmente quer, né? Talvez estar em outro país, com pessoas diferentes, né? Você sempre ter essa presença de vontade de vencer, né? Até o final, porque você vai ver que no final, tudo vale a pena, tá? Todo esse esforço que você colocou, né, realmente vale a pena, né? E agora a gente vai conhecer um pouquinho, né, uma jornada de uma aluna nessa vivência, né, pra gente entender também, né, como que é uma caminhada para alguém que está passando por algo similar, que deseja fazer um intercâmbio estudantil, né? Para a gente conhecer mais ou menos como que vai ser, né? Essa caminhada. A gente tem uma história, né? De Ana Clara. Eu vou ler para vocês entenderem um pouquinho como que foi a história dela, né? Então, vamos lá. Me chamo Ana Clara, tenho 17 anos e entrei no curso de espanhol do Instituto Aprender Espanhol Online em 2021, com o objetivo de aprender espanhol para aprovar no CIEL Global, para cursar medicina na Universidade Nacional de La Plata, na Argentina. Foram meses de muita dedicação e esforço para então aprovar no exame. Sobre o Instituto Aprender Espanhol Online, só tenho a agradecer. Os professores são sensacionais e absolutamente atenciosos e preocupados com o aprendizado dos alunos. É por isso que eu recomendo tanto esse curso. Espero agora poder continuar minha jornada. E se você também tem o desejo de aprender a língua espanhola, vá em frente com o Instituto Aprender Espanhol Online, porque sem dúvida esse é o melhor caminho para quem quer de fato ser fluente em espanhol. Olha que história legal, que história bacana da Ana Clara, né? E vocês conseguem ver ali a importância do espanhol, né? Como ela viu a necessidade de aprender o espanhol para poder fazer esse exame de proficiência de espanhol, no caso do CIEL, que na universidade, no caso, o de interesse dela, era a Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, que ela desejava entrar. Então, assim, já falo de novo para vocês realmente a importância do idioma, tá? O como vocês precisam realmente colocar aquele carinho de, nossa, eu preciso aprender realmente o espanhol. Não vai ser somente pelo certificado, mas também pela vivência, né, em outro país, né, que fala espanhol.
assim como também fazer o curso, por exemplo, se o seu interesse é entrar na Universidade Nacional de Córdoba, no caso. E assim, o que eu tenho como considerações finais para vocês, né? Se você realmente, por exemplo, se interessou nessa universidade, você deseja realmente entrar na Universidade Nacional de Córdoba, lembre que o espanhol assim é fundamental, tá? Cuidado com promessas, que você em meses vai conseguir aprender o espanhol, que talvez uma pílula também você vai tomar e já vai saber espanhol magicamente. Não tem isso, pessoal. Você precisa, é muito necessário aquele foco e dedicação no que você deseja realmente. Procure escolas que possibilitem isso, né? Esse aprendizado de uma forma muito segura e correta. Não tem aquele que a gente fala de nossa, 2 meses, 1 mês eu aprendo espanhol, já estou pronta, já sei, eu sou avançado no espanhol. Não, pessoal, você precisa de dedicação, tá? Você talvez pode sim se dedicar, você passar talvez o exame que você de proficiência que você deseja com aquela dedicação, né, que é muito importante. Mas assim, você ser fluente no idioma é um pouco mais demorado. Então, cuidado com essas falsas promessas, tá, pessoal? Procurem escolas que possam te ajudar com vocabulário, porque é muito essencial na hora de você fazer a prova de certificação, por exemplo, tá? Procure desde o início professores nativos e capacitados que possam te ajudar realmente nesse caminho, tá? Porque assim, é muito essencial. Quando você deseja aprender realmente um idioma do zero, assim, está começando, o caminho inicial, assim, é muito importante. Então, o seu esforço é essencial, tá? Bom, pessoal, assim, eu desejo, assim, de coração, eu espero de coração que toda a informação que eu passei para vocês tenha ajudado de alguma forma, tá? Lembrem primeiro de escolher a carreira que vocês de verdade desejem, né? De coração, né? O seu sonho, né? Identifique, né, as oportunidades de carreira na universidade, né, que é importante ver qual que é a oportunidade que essa universidade vai me entregar e realmente o que eu espero, né? Vejam se a universidade é prestigiosa, é boa, né? Como que é o ensino que eles se entregam, né? E porque assim, todo esforço você vai ver, assim, vai ser difícil no começo, mas todo esforço no final vale muito, muito, muito a pena, tá? Um grande abraço, muita sorte e eu vejo vocês nos próximos episódios. Tchau, pessoal!